O milagre que mudou a vida de Pedro. Pedro sempre foi um homem trabalhador. Desde jovem aprenderá com o pai que o suor da testa era o caminho para sustentar a família. Casou-se com Maria, uma mulher de fé simples, e juntos criaram 2 filhos em uma casa modesta na periferia de São Paulo. A vida não era fácil, mas eles não se queixavam. Até que, aos 47 anos, Pedro começou a sentir dores nas costas que não passavam. No início, achou que era apenas cansaço do trabalho na construção civil. Mas as dores pioraram, e logo vieram as tonturas, a fraqueza nas pernas e uma fadiga que nem o sono aliviava. Maria insistiu para que fosse ao médico. Depois de exames e mais exames, veio o diagnóstico que abalou a família: mieloma múltiplo, um câncer na medula óssea. Os médicos foram claros: o tratamento seria longo, doloroso e sem garantias. Pedro se viu diante de um abismo. Como sustentar a família se não pudesse mais trabalhar? Como enfrentar uma doença que parecia não ter cura? As noites se tornaram longas, cheias de lágrimas silenciosas ao lado de Maria, que apesar do desespero, nunca deixou de orar. Foi então que uma vizinha, Dona Ana, uma irmã da congregação cristã no Brasil, veio visitá-los. Pedro, meu filho, você precisa ir à igreja, disse ela com voz firme, mas cheia de compaixão. Lá os irmãos oram, e Deus ouve. Eu já vi milagres acontecerem. Pedro, que nunca havia sido de frequentar igrejas, hesitou. Mas o desespero falava mais alto. No domingo seguinte, Maria e ele entraram pela primeira vez em um salão da CCB. O que encontraram foi diferente de tudo o que imaginavam. Não havia instrumentos musicais nem palcos chamativos. Só irmãos e irmãs vestidos com simplicidade e modéstia, cantando hinos a capela com vozes que pareciam sair do coração. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e olhar sereno, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila. Quando chegou a hora das orações, Pedro sentiu algo que não conseguia explicar. Uma paz que não vinha dele, mas que o envolvia. Naquela noite, depois do culto, o ancião se aproximou. Irmão Pedro, ouvi falar do seu sofrimento. Quer que oremos por você? Pedro, com a voz embargada, apenas assentiu. Os irmãos se reuniram ao seu redor, impuseram as mãos sobre sua cabeça e começaram a clamar a Deus. Não eram palavras bonitas ou ensaiadas, mas súplicas sinceras, cheias de fé. Pedro sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Pela primeira vez em meses, uma pequena esperança nasceu em seu peito. Nos dias seguintes, Pedro e Maria passaram a frequentar a igreja com assiduidade. Ele ouvia os testemunhos dos irmãos, pessoas comuns que contavam como Deus os havia livrado de doenças, dívidas, vícios e até da morte. Um irmão falava de um tumor que desaparecera depois das orações. Uma irmã contava como Deus providenciara um emprego quando tudo parecia perdido. Pedro via aqueles rostos iluminados pela fé e pensava: se Deus fez por eles, pode fazer por mim. Mas a jornada não foi fácil. As dores persistiam e os exames mostravam pouca melhora. Alguns irmãos, com a melhor das intenções, diziam: é só uma prova, irmão. Deus está moldando seu caráter. Pedro, porém, sentia o peso da dúvida. Até que em uma noite de oração, depois de um culto onde o ancião falará sobre a fé que move montanhas, ele desabou. Deus, se o Senhor existe, me mostre um sinal, sussurrou, sozinho em seu quarto. No domingo seguinte, durante a Santa Ceia, algo mudou. Enquanto o ancião partia o pão e falava sobre o sacrifício de Cristo, Pedro sentiu uma presença divina tão forte que suas pernas tremiam. Quando os irmãos se levantaram para dar testemunhos, ele também se levantou, sem saber bem o que dizer. Irmãos, eu não sei se vou sarar, sua voz falhou. Mas hoje, eu creio que Deus está aqui. Naquela semana, Pedro voltou ao hospital para mais um exame. O médico, surpreso, olhou os resultados e balançou a cabeça. Não entendo, os níveis das proteínas que indicavam o mieloma caíram drasticamente. É como se a doença estivesse regressando. Pedro não disse nada ao médico, mas em seu coração sabia. Aquelas orações, aquela fé simples, mas sincera, estavam operando o impossível. Os meses se passaram, e a cada novo exame, a melhora era evidente. Os médicos chamavam de remissão espontânea, um fenômeno raro. Mas Pedro e Maria sabiam a verdade, havia sido a mão de Deus. Quando o médico finalmente declarou que não havia mais sinais da doença, Pedro chorou como nunca. No domingo seguinte, ele se levantou na igreja para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como Deus o havia livrado não só da doença, mas do desespero. Falou da fé que nasceu no coração dele e de Maria, da paz que agora reinava em sua casa. E quando terminou, os irmãos se levantaram e cantaram o hino 42. Louvai ao Senhor, todos os povos, louvai, ó, todas as nações. E Pedro sentiu que aquele era o som mais belo que já ouvirá.
Pouco tempo depois, Pedro e Maria foram batizados nas águas, selando sua entrega a Cristo. Naquele dia, quando saiu das águas, Pedro sentiu que não era mais o mesmo. Não era só a doença que havia sido curada, mas sua alma. Anos se passaram, e Pedro se tornou um pilar na igreja. Sempre que um irmão novo chegava desanimado, ele se aproximava e dizia: Deus não desampara os seus. Às vezes, o milagre não vem como a gente espera, mas ele sabe o que é melhor. O importante é não desistir de crer. E assim, a história de Pedro se tornou mais um testemunho vivo do poder de Deus na congregação cristã no Brasil, uma igreja onde a fé simples move montanhas, onde os milagres não são contados apenas nos púlpitos, mas nas vidas transformadas de pessoas comuns que aprenderam a confiar no Senhor. Porque no fim o maior milagre não foi apenas a cura do corpo de Pedro, mas a renovação de sua fé. E isso nenhum médico poderia explicar. Um dia, enquanto Pedro ajudava a organizar os bancos da igreja para o culto da tarde, um jovem chamado Lucas entrou pela porta dos fundos. Ele estava pálido, com os olhos fundos e as mãos trêmulas. Vestia uma camisa surrada e carregava no rosto a marca de noites mal dormidas. Ao vê-lo, Pedro reconheceu aquele olhar. Era o mesmo desespero que ele próprio já tinha sentido anos antes. Boa tarde, irmão, cumprimentou Pedro, aproximando-se com calma. Tudo bem? Lucas engoliu em seco e balançou a cabeça, como se as palavras custassem a sair. Não sei mais o que fazer. Minha mãe está muito doente. Os médicos disseram que não há mais jeito. Eu já orei, já pedi, já chorei, mas parece que Deus não está ouvindo. Pedro colocou a mão no ombro do rapaz e sentiu o peso daquela dor. Ele sabia que não adiantava dar respostas prontas, então apenas disse: Vamos sentar um pouco. Os dois se acomodaram em um banco vazio, perto da janela onde a luz do sol entrava quente. Pedro não falou de imediato. Deixou que o silêncio falasse primeiro, como quem respeita a luta de uma alma ferida. Depois, com voz firme mas cheia de compaixão, começou a contar sua própria história. Há alguns anos eu também achei que Deus tinha me abandonado. Minha doença era tão ruim que até os médicos desistiram. Mas sabe, irmão, Deus não desiste da gente. Às vezes, o milagre demora porque Ele está preparando algo maior do que a gente imagina. Lucas ouvia, mas seus olhos ainda brilhavam com lágrimas contidas. E se o milagre não vier? E se minha mãe? Pedro o interrompeu com um gesto suave. O milagre já começou. Você estar aqui, procurando a Deus mesmo com o coração partido, já é sinal de que Ele está trabalhando. A fé não é a certeza de que tudo vai sair como a gente quer, mas a confiança de que no fim, Deus vai fazer o que é melhor, mesmo que a gente não entenda agora. Lucas baixou a cabeça. Pedro percebeu que aquelas palavras tinham tocado algo profundo nele. Então fez o que sempre fazia quando via um irmão precisando de força. Convidou-o para orar. Vamos levar isso aos pés do Senhor. Não como quem exige, mas como filhos que confiam no Pai. E ali mesmo, entre os bancos vazios da igreja, os dois se ajoelharam. Pedro orou com simplicidade, sem palavras bonitas, mas com uma fé que tinha sido provada no fogo. Lucas, aos poucos, foi se acalmando. Quando se levantaram, seu rosto ainda estava marcado pela tristeza, mas havia algo novo em seus olhos, uma centelha de esperança. Obrigado, irmão, murmurou Lucas. Eu preciso voltar pro hospital agora. Vá em paz, respondeu Pedro. E lembre-se, Deus está no controle mesmo quando a gente não vê. Lucas saiu, e Pedro ficou olhando pela janela, orando em silêncio por aquele jovem. Ele não sabia o que Deus reservava para a mãe de Lucas, mas uma coisa tinha certeza: o Senhor nunca abandona quem nele confia. Naquela noite, enquanto a igreja se enchia para o culto, Pedro não podia imaginar que em algum lugar da cidade, o milagre já estava começando a se desenrolar. Porque Deus, que ouve os clamores do seu povo, estava prestes a mostrar, mais uma vez, que sua mão não está encurtada, e que na congregação cristã no Brasil, os impossíveis são apenas oportunidades para Ele revelar seu poder. E assim a história de Pedro, que já tinha sido um testemunho de fé, agora se entrelaçava com a de Lucas, provando que quando um irmão estende a mão para outro, Deus age de maneiras que nem mesmo a ciência pode explicar. Porque o maior milagre não é só a cura do corpo, mas a transformação de um coração que aprende a confiar, mesmo no escuro. Enquanto Pedro se ajoelhava no banco da igreja, sentindo o peso da oração que fazia por Lucas, do outro lado da cidade, o jovem lutava contra uma febre que já durava 3 dias. Os médicos tinham dito que era uma infecção grave, resistente aos antibióticos, e que se não melhorasse em 48 horas, seria necessário interná-lo para evitar complicações. A mãe de Lucas e irmã Maria já havia esgotado todas as opções, remédios, chás, até mesmo uma visita ao posto de saúde pela 3ª vez naquele dia.
Mas a febre não cedia, e o rosto do filho ardia como brasas. Foi então que ela lembrou das palavras do irmão Pedro no culto do domingo anterior: Deus não muda. Se ele curou ontem, cura hoje. E se a medicina não tem resposta, ele tem. Com as mãos trêmulas, Maria pegou o telefone e ligou para Pedro, que nem hesitou. Irmã, vamos orar agora mesmo. Não é a febre que vai vencer, é o Senhor. Enquanto Pedro reunia alguns irmãos na igreja para intercederem, Maria colocou as mãos sobre a testa de Lucas e começou a clamar em lágrimas. Não eram palavras bonitas ou elaboradas. Era o desabafo de uma mãe que já não tinha mais forças, mas que ainda acreditava. Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho mais para onde correr. Se o Senhor não fizer algo, eu perco meu filho. Mas eu sei que o Senhor é maior que qualquer doença. E então, algo aconteceu. Lucas, que há horas não conseguia nem abrir os olhos de tão fraco, de repente suspirou fundo. A mãe sentiu sua testa esfriar como se uma brisa tivesse passado pelo quarto. Ele abriu os olhos, confuso, e perguntou: Mãe, por que você está chorando? Maria não acreditou. Passou a mão no rosto do filho, a pele estava normal. A febre tinha desaparecido como se nunca tivesse existido. Na mesma hora, o telefone tocou. Era Pedro, emocionado. Irmã Maria, glória a Deus. Enquanto orávamos aqui, sentimos uma paz tão grande que soubemos que o Senhor tinha ouvido. Ele curou Lucas. No dia seguinte, Lucas estava de pé, brincando no quintal como se nada tivesse acontecido. Os médicos, surpresos, disseram que era um caso de remissão espontânea, algo raro, mas possível. Porém, Maria e Pedro sabiam a verdade. Não era sorte, não era coincidência. Era Deus mostrando mais uma vez que quando seu povo se une em fé, ele age além do que os olhos podem ver. E assim, naquela pequena cidade, a história de Pedro e Lucas se tornou um testemunho vivo de que a congregação cristã no Brasil não é apenas um lugar de cultos. É um lugar onde Deus ainda opera milagres. Onde corações são transformados, onde a fé se torna realidade. E onde, mesmo nos momentos mais escuros, a luz do Senhor brilha mais forte. Porque no final, o maior milagre não foi apenas a cura de Lucas. Foi ver Pedro, que já tinha sido curado da depressão, agora com as mãos estendidas para ajudar outro irmão. Foi ver Maria, que aprendeu que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle. E foi ver uma igreja que mais uma vez provou que quando o povo de Deus clama, ele responde não porque merecemos, mas porque ele é bom. Sempre. E a notícia daquele milagre não ficou só entre as paredes da igreja. Como um vento suave que espalha sementes, o testemunho de Lucas e Pedro começou a alcançar outros corações. Primeiro foram os vizinhos que viam Lucas antes tão fraco, agora correndo pela rua, brincando com as crianças do bairro. Depois os parentes distantes que ouviram falar e vieram só para confirmar com os próprios olhos. Até mesmo o médico que havia dado o diagnóstico sem esperança, ao rever os exames do menino, balançou a cabeça sem explicação e murmurou: Isso não é ciência, isso é outra coisa. Mas o que mais comoveu foi o impacto na vida daqueles que ainda não conheciam a igreja. Uma senhora chamada Dona Rosa, que morava na mesma rua, há anos carregava uma dor silenciosa. Seu filho, viciado em drogas, tinha desaparecido há mais de um ano. Ela já havia chorado todas as lágrimas possíveis, já havia procurado em todos os lugares, já havia até desistido de rezar. Mas quando viu Lucas curado, e ouviu Pedro contar como Deus tinha mudado sua vida, algo dentro dela se mexeu. Talvez não fosse tarde. Talvez Deus também ouvisse ela. No domingo seguinte, Dona Rosa entrou pela primeira vez na congregação cristã. Não sabia os cânticos, não entendia direito as palavras, mas quando os irmãos oraram por ela, sentiu um alívio que não vinha dos remédios nem das palavras dos homens. Naquela noite sonhou com o filho. No sonho, ele estava sujo, magro, mas olhava para ela e dizia: Mãe, eu quero voltar. Ela acordou com o coração apertado, mas com uma certeza que não tinha antes. Ele estava vivo. E Deus sabia onde ele estava. Enquanto isso, dentro da igreja, outro milagre quietinho acontecia. Um jovem chamado Tiago, que havia chegado ali arrastado pela esposa, só para dar uma olhada, começou a frequentar os cultos depois de ver a história de Lucas. Ele era cético, sempre ria quando falavam em milagres. Coincidência, dizia. Mas quando viu Pedro, um homem que ele conhecia da cidade, antes amargurado e agora sorrindo, servindo os outros, algo nele começou a rachar. Até que uma noite, durante a oração, Tiago sentiu como se uma mão invisível tirasse um peso das suas costas, um peso que ele carregava desde a infância, quando o pai o abandonou. Ele chorou como nunca e quando saiu dali, sabia que não era mais o mesmo. Os meses passaram, e a pequena congregação daqueles irmãos se encheu de histórias assim. Não eram milagres barulhentos com trombetas e holofotes.
Eram coisas simples: um casamento restaurado, uma doença que retrocedeu, um vício quebrado, uma paz que não se explicava. Mas cada uma dessas histórias tinha algo em comum. Todas começaram quando alguém, em desespero ou dúvida, resolveu entrar naqueles portões e dizer: Senhor, eu preciso de ti. E Deus, fiel como sempre, respondia. Até que um dia, quando já se falava pouco no milagre de Lucas, porque novos testemunhos tinham surgido, a porta da igreja se abriu mais uma vez. Desta vez era um rapaz magro, de olhos fundos, roupas rasgadas, mas com um brilho estranho de esperança. Ele olhou ao redor, hesitou e então perguntou a um irmão que passava: Aqui é o lugar onde Deus ouve a gente? O irmão sorriu, porque já tinha ouvido essa pergunta antes. E sabia a resposta. Não é só um lugar, meu irmão, ele disse, colocando a mão no ombro do rapaz. É a casa do Pai. E ele está te esperando. E assim, a corrente de milagres continuava. Porque na congregação cristã no Brasil, não são os homens que fazem a diferença, é Deus, agindo através da fé simples do seu povo. E enquanto houver alguém disposto a crer, ele nunca deixará de mostrar que para ele não há impossíveis. O rapaz, que se chamava João, entrou com passos lentos, como se o chão da igreja fosse sagrado demais para ser pisado com pressa. Ele tinha apenas 22 anos, mas a vida já havia marcado seu rosto com cicatrizes que não eram só da pele. Vício, ruas frias, noites sem sono e a sensação de que ninguém mais se importava com ele. Até que numa tarde, enquanto passava em frente à igreja, ouviu um coro de vozes cantando um hino que pareceu chamá-lo pelo nome: Vem, pecador, não temas chegar. Aquela música o perseguia desde então, como um eco de algo que ele não entendia, mas não conseguia ignorar. Dentro do templo, o cheiro de madeira envernizada e incenso misturava-se ao perfume das flores sobre o altar. João sentou-se no último banco, com as mãos trêmulas entrelaçadas, observando tudo como se estivesse em outro mundo. Os irmãos cantavam com tanta convicção que parecia que cada palavra saía direto do coração. Ele não entendia muito da doutrina, não sabia explicar por que estava ali, mas uma coisa era certa: pela primeira vez em anos, sentia que não estava sozinho. Quando o pastor começou a pregar sobre o perdão de Deus, João sentiu algo estalar dentro dele. Não foram palavras bonitas ou promessas vazias, foi a verdade crua, dita com amor. Deus não olha para o que você foi, mas para o que você pode ser nele. E então, como se alguém tivesse acendido uma luz em sua alma, ele começou a chorar. Não era um choro de dor, mas de alívio, como se uma corrente pesada estivesse se soltando de seus pulsos. Ao final do culto, uma irmã de rosto sereno aproximou-se e sentou-se ao seu lado sem pressa. Não perguntou seu passado, não julgou suas roupas sujas. Só estendeu a mão e disse: Filho, Deus te trouxe até aqui porque tem um plano para você. Você quer aceitar Jesus hoje? João olhou para aquelas mãos abertas, calosas de trabalho, e soube que era real. Não era caridade forçada, não era pena, era amor de verdade. Naquela mesma noite, depois da oração de arrependimento, algo mudou. Não foi um raio, não foi um som do céu. Foi uma paz tão profunda que João sentiu como se tivesse voltado para casa depois de uma guerra. Os irmãos o abraçaram, deram-lhe um prato de comida quente e um lugar para dormir na casa de uma família da igreja. Mas o maior presente foi a certeza de que, pela primeira vez, ele tinha uma família que não o abandonaria. Nos dias seguintes, João começou a frequentar os cultos, e a cada mensagem, a cada hino, a cada ajoelhada em oração, ele sentia as feridas da alma cicatrizando. Os irmãos o ajudaram a arrumar um trabalho honesto, e pouco a pouco, o vício que o dominava foi perdendo força. Não foi fácil, houve noites de luta, momentos de fraqueza, mas sempre que ele pensava em desistir, lembrava-se das palavras do pastor: a força não é sua, é dele, e ele nunca falha. Um ano depois, João estava batizado, servindo na igreja como auxiliar dos jovens, e seu testemunho já havia tocado dezenas de vidas. Ele contava sua história sem vergonha, porque sabia que não era mais a história de um derrotado, mas de um milagre. Eu entrei aqui como um mendigo de esperança, dizia, e Deus me transformou em um filho. E assim como tantos outros antes dele, João descobriu que a congregação cristã no Brasil não era apenas um lugar de cultos e doutrinas. Era um hospital de almas onde Deus, através de pessoas simples e cheias de fé, operava os maiores milagres, transformava corações, restaurava vidas e provava, mais uma vez, que para ele nenhuma causa está perdida. Porque quando o homem diz: é impossível, Deus simplesmente sorri e diz: confia em mim. O milagre completo. Anos se passaram, e João não era mais apenas um auxiliar, agora era um líder. Suas mãos, outrora trêmulas pelo vício, seguiam firmemente a Bíblia enquanto orientava outros que, como ele, chegavam quebrantados.
Sua casa, antes um refúgio de solidão, agora ecoava risos. Ele havia se casado com Clara, uma irmã da congregação que, com paciência, viu nele o que muitos não enxergavam, um homem novo. Juntos adotaram Mateus, um adolescente que, como João no passado, buscava um sentido para a dor. Deus não apenas me salvou, dizia João, abraçando o filho. Ele me deu um propósito maior, ser ponte para quem ainda está perdido. Naquela noite, enquanto a congregação cantava "Grande é a tua fidelidade", João fechou os olhos e lembrou do dia em que entrou ali, arrastando os pés com a alma em frangalhos. Agora, via sua vida como um espelho do que Deus faz quando encontramos coragem para entregarmos nossos cacos a Ele. Não era um final de história, era um recomeço eterno. Reflexão final. O milagre de João não estava só na cura do vício ou na restauração material, mas na descoberta de que Deus não nos tira das tempestades. Ele entra no barco conosco. Seu maior sinal não é mudar as circunstâncias, mas transformar quem somos dentro delas. João aprendeu que a fé não é a ausência de medos, mas a escolha de confiar mesmo quando as mãos tremem. Lição de vida. Nunca subestime um novo começo. Deus não precisa de pessoas perfeitas, Ele usa vasos quebrados para mostrar que a luz brilha mais forte através das rachaduras. Se você está onde João esteve, lembre-se, o mesmo Deus que o criou sabe recriar. Basta estender as mãos vazias. Ele fará o resto. E assim, entre hinos e lágrimas de gratidão, a congregação provava mais uma vez que milagres não são exceções, são a assinatura de um Deus que ainda acredita em nós.